Olá! Essa é a nossa primeira aula do quarto módulo do curso de Word e Excel. Nessa aula, continuaremos nosso estudo sobre Excel. Aprenderemos como formatar planilhas, como criar fórmulas, funções, entre outros. Conheceremos a diferença entre a fórmula e função. Fórmulas são expressões matemáticas que envolvem operadores. Adição, subtração, divisão, multiplicação e potenciação. Funções são cálculos pré-programados já existentes no Excel. As funções são compostas pelo nome da função e os valores que ficam entre os parênteses. Existem diversas categorias de funções do Excel. Vamos lá? Aqui eu tenho a tabela de valores, onde eu tenho o valor 1 na coluna A, valor 2 na coluna B e valor 3 na coluna C. Aqui eu vou fazer uma fórmula matemática. Toda fórmula ou função inicia com o sinal de igual. Então, primeiro, eu vou fazer com você a fórmula que tem operadores matemáticos. Eu vou selecionar a primeira célula, que está na coluna de valor 1, mais a segunda, mais a terceira. Aqui é uma fórmula matemática, que dá o total de 182. Agora eu vou fazer uma função. É igual, soma e seleciono as três células, que dá o mesmo valor. Então, eu tenho como trabalhar com fórmula matemática, que eu uso o mais a cada célula que eu seleciono, ou eu posso colocar a função soma. O resultado é o mesmo. Aqui também eu posso alterar um valor. Se aqui eu tenho 50, eu posso colocar 30, que o resultado aqui também modifica. É igual, soma, já aparece aqui, eu clico duas vezes e seleciono as três células. 101. Se eu vim aqui colocar, alterar esse valor nessa célula, ele altera aqui automaticamente. Assim como no Word, no Excel também temos as opções para alterar tamanho, fonte, cor da letra, entre outros. Para isso, basta escolher a opção desejada na barra de ferramentas. Além disso, temos as opções para formatar as células. Para que você possa fazer a formatação de células, basta utilizar a barra de ferramentas de formatação ou clicar com o botão direito em cima da seleção e escolher a opção Formatar células. Abrirá uma janela com 6 abas: Número, Alinhamento, Fonte, Borda, Preenchimento e Proteção, onde você tem as opções para formatar suas células de acordo com a sua necessidade. Vamos ver? Aqui eu tenho uma tabela estoque de produto. Eu posso selecionar e usar o menu para preenchimento, mudar cor, ou clicar com o botão direito, formatar célula, onde aqui tem a opção de 6 abas, que eu tenho fonte, que eu posso mudar a fonte do meu texto, o estilo e o tamanho. Eu tenho como colocar borda, clicando, alterando o estilo e clicando aqui. Também tem como mudar o preenchimento. Ok. Posso formatar também essas duas colunas como moeda, usando na aba Início, no menu aqui, coloco a opção Moeda. Ou posso selecionar, clicar com o botão direito, formatar a célula, primeira aba que é número, escolher moeda ou contábil, que também aqui eu tenho a opção do símbolo R cifrão. Tenho como formatar a célula, preenchimento e colocar outra cor também. Clicando duas vezes nesse menu, ele vai abrindo automaticamente o tamanho. Então, acabamos de ver que podemos formatar essa tabela com fonte, sobreamento, símbolos, utilizando a aba Iniciar, aqui neste menu, ou clicando com o botão direito, formatar a célula, onde temos as 6 abas que podemos também utilizar. Fica a sua escolha. Uma função no Excel
é um comando que recebe uma informação, realiza um cálculo e devolve uma resposta ao usuário. Funções são recursos disponibilizados pelo Excel para maximizar a produtividade no uso do mesmo. Então, vamos praticar? Aqui nós temos a tabela Cadastro de Atleta. Eu vou fazer a função máximo, mínimo, média e soma da idade, peso e altura dos atletas. Então, vamos começar com o máximo. É igual, máximo, lembre-se, se não acentuar o A, não aparece a função. A palavra máximo tem acento. E seleciono o intervalo de célula referente à idade. Então, 32 anos é a maior idade entre os atletas. Agora, vamos verificar o maior peso entre os atletas. É igual, máximo, seleciono 78. É igual, máximo, agora eu vou para a altura. Então, o atleta mais alto tem 1,88 m. Agora vamos para o mínimo. A menor idade é igual, mínimo, que acontece a mesma coisa. O mínimo tem acento no I. Não esqueça de colocar o acento. Clica 2 vezes na função e seleciona o intervalo de célula. Peso é igual, mínimo, que aparece a função, você clica 2 vezes e seleciona o peso. É igual, mínimo, agora vamos ver quem é o atleta menor. O mínimo entre os atletas, 1,51 m. Agora vamos tirar a média da idade, peso e altura. É igual, média também tem acento, lembrando, todos eles têm acento, hein, até agora. Média, qual é a média da idade entre os atletas? 20,1. Aqui deu quebrado, eu posso vir aqui e arredondar isso. Como que eu faço? Clico no botão direito, formatar a célula, e aqui em alinhamento, eu posso dizer que o número é 100 casas decimais, 0. Aqui sim fica redondo. É igual, média, agora a média de peso. Também aconteceu. Clica com o botão direito do mouse, formatar a célula, número, 0 casas decimais. É igual, média da altura, 1,70. Aqui ficou com 3 casas decimais. Eu posso formatar, permitindo somente 2. Formatar a célula, número, 2 casas decimais. Ok, ficou 2 casas decimais. Agora vamos somar a idade, peso e altura. É igual, soma, abre parênteses, ou clica 2 vezes na fórmula, seleciono as células. Igual, soma, tem várias opções de soma, mas eu vou querer a soma sozinho, ó. E seleciono o intervalo de célula. Igual, soma, e o intervalo de célula. E assim eu termino de preencher minha tabela, com máximo, mínimo, média e soma de cada atleta. Na apostila, disponibilizei algumas funções do Excel, como soma, média, máximo e entre outras. Assim como nos módulos anteriores, eu sugiro que você coloque em prática os aprendizados, aproveitando as planilhas que usei como exemplos. Acrescente as informações, teste as funções. Bons estudos, um forte abraço!